E aí, amigos, tudo bem? Eu faço aqui as matérias do canal de matemática e hoje eu vou falar sobre a nova matéria que eu vou começar a ensinar agora, que é sobre intervalos. A gente já viu sobre conjuntos numéricos antes e agora eu vou falar sobre intervalos. Eu dividi essa aula em 4. A primeira a gente vai falar sobre intervalos abertos e intervalos fechados, explicar como é que funciona a reta e os números, certo? A segunda aula eu vou falar sobre intervalos semi-abertos e com pelo menos um lado infinito, certo? Pelo menos o lado que vai até o infinito. Essa é a segunda aula. A terceira aula eu vou falar sobre operações, que é união e intersecção entre esses conjuntos reais, certo? E a quarta eu vou explicar alguns exercícios que caem nas provas sobre isso e como fazer e como a gente vai resolvendo eles, certo? Então só explicando aí pra vocês, então a primeira aula é aberto e semi-aberto. Não, desculpa, primeira aula é aberto e fechado. Segunda aula é semi-aberto e infinito. Terceira aula é operação. Quarta aula é exercício. Que você possa aprender e já dar o seu like para você receber mais material. Se inscreva no canal e vamos junto aprender mais matemática aí, que vai ser um sucesso na nossa vida. Um abração. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai começar com a primeira aula então sobre intervalos reais e vamos falar sobre intervalos reais abertos, certo? Explicar sobre intervalos reais abertos e fechados nessa aula. Começando por intervalo real aberto, funciona assim. Quando ele é aberto, essa chave não, colchete, chave é isso aqui. Colchete fica aberto, ó, tá vendo? Nos dois casos, ó. Aberto no A e aberto no B. O que significa? Significa que tanto o elemento A quanto o elemento B não vão estar contidos no intervalo, certo? Não vão estar contidos no intervalo. Então só vai estar contido o que tiver entre eles. Eles próprios, tanto o A quanto o B, não vão estar. Para eles estarem contidos, teria que estar fechado. Ou um dos lados, aí estaria fechado, estaria contido o que tivesse fechado, ou em ambos os lados, aí os dois estariam contidos, certo? Então só para explicar a notação aqui, ó, x que pertence aos reais, a gente está vendo intervalos reais, né? Tal que esse símbolo aqui é o famoso tal que. O x está entre A e B, né? Na verdade, ele é um número maior que A e menor que B. Ele não contém A e nem contém B. Como que representa isso graficamente? Aqui, ó. Essa reta aqui, certo? Aqui está o A, aqui está o B. Quando eles não estão contidos no intervalo, a bolinha deles é aberta, ó, não é preenchida, certo? Então aqui, ó, o A está aberto e o B está aberto. O que significa isso? Quer dizer que nem o A e nem o B está contido no intervalo. Então só esses elementos aqui, ó, que está entre A e B, que está contido no intervalo, certo? Então o A e o B não. Para entender melhor essa parte aí, eu vou mostrar com números, fazer o mesmo intervalo aqui, só que usando dois números, né, para fixar melhor para você, certo? Então aqui, ó, continua o intervalo com os dois colchetes abertos, só que vou usar aqui o número 2 e o número 7. Então continua aqui, x que pertence aos reais, tal que o x é maior que 2 e menor que 7. Ou seja, igual aqui, o intervalo não vai conter o número 2 e não vai conter o número 7. Ele vai conter o quê? Todos os números reais entre o número 2 e o número 7. Desde 2,0000001 até 6,9999999, mas o 2 e o 7 não. Então eles são, graficamente vai ficar assim. O 2 com a bolinha aberta e o 7 com a bolinha aberta. E o que tiver entre eles faz parte do intervalo. Então isso é um intervalo real aberto, certo? Só para exemplificar também, quando um dos lados aqui tende ao infinito, ó, e é aberto, ó, e é aberto os dois, funciona da seguinte forma. Aqui o A, o mais infinito, então o A
O que acontece? O A continua aberto, porque ó, colchete aberto, então a bolinha não está pintada, então o A não faz parte do conjunto. Entendido isso? E como é até mais infinito, então todo o valor à direita aqui do A vai estar contido no intervalo, certo? E não vai ter o fim porque é infinito. Então funciona assim, x pertence aos reais, tal que x é maior que A. Então, do A até o infinito e além faz parte desse intervalo, mas o A não faz parte, certo? Da mesma forma quando é o contrário, certo? Aqui ó, os dois abertos, porque o conjunto real é aberto que a gente está vendo. E o que? O infinito, ó, menos infinito até A. Então ele tem um fim aqui, ele tem um elemento A, não está contido no intervalo, aberto. E ele vai até o infinito à esquerda, porque está indo para o infinito negativo, né? Então de A até o infinito à esquerda, ele vai fazer parte desse intervalo, mas o A não vai fazer parte. Então isso é intervalo real aberto, meus amigos, certo? Deu para entender? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai tirando. Para explicar aqui agora intervalos reais fechados, vai ser um pouco mais fácil pelo que você viu do intervalo real aberto, certo? Então vamos lá. Intervalos reais fechados. Tá vendo que agora, ó como é que estão os colchetes? Os dois estão fechados, certo? Os dois fechados. Entre A e B. Então, x pertence aos reais, tal que A, o x é igual ou maior que A e x é igual ou maior que B, entendeu? Então ele está entre isso aí. Ele está entre A e B, só que o que? Conta o A e conta o B. Por quê? Porque ele está fechado. E aqui a gente vê também, ó, que não é só maior que A. Ele é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Então ele está dentro desse intervalo, só que o A faz parte e o B também faz parte, certo? Então quando é fechado, funciona da seguinte forma. Então aqui representando graficamente o intervalo real fechado, tá vendo? Tudo que tem entre A e B, mas também conta o A e também conta o B. Então nesse caso, ó, as bolinhas vão estar pintadas para mostrar que o A faz parte desse intervalo e o B também faz parte desse intervalo, quando é aqui, ó, fechado, fechado, certo? Só para fixar mesmo, vou usar o mesmo que eu usei para os reais abertos, com números, né? Vou usar o 2 e o 7 novamente, e aqui, ó, os dois colchetes fechados, certo? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2 e x é menor ou igual a 7. Então, vai ser todo o intervalo entre 2 e 7, contando o 2 e o 7. Então, vai contar o 2 até o 7 e vai contar o 7 também. Então é assim que funciona o intervalo real fechado. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Na próxima aula eu vou falar sobre intervalos semi-abertos, certo? Depois operação, e que vocês possam ir entendendo para conseguir resolver as suas questões aí matemáticas. Um grande abraço a todos.